Eu me sinto muito à vontade nessa casa, onde eu tenho conseguido expor alguns temas da criminalística, sempre com boa receptividade, e agradeço a presença de todos aqui, sempre com muito carinho, muito afeto. Eu procuro me dedicar dentro dos meus limites, mas com certeza ao esplendor daquilo que eu posso trazer aqui aos senhores e às senhoras. Em especial, meus cumprimentos a dois colegas aqui, Dr. Orlando Ruiz, pessoa de um caráter admirável, colega brilhante, está ali sentado, um verdadeiro gentleman, uma pessoa que eu, no curso da sua vida funcional e da minha, nos entrelaçamos sempre com muita produtividade. Vejo ali um precursor do meu trabalho na Polícia Científica, Dr. Edilson Nacasa, também professor da Academia de Polícia, que nem o Dr. Orlando, que já presidiu duas mesas anteriores aqui de palestra, e cumprimento que não tive a oportunidade ainda de dar um abraço nele. Um grande amigo. Vamos tecer alguma coisa sobre a 382/99, porque eu acho de suma importância no que tange ao trabalho das três instituições policiais aqui do Estado de São Paulo. Abarca essa resolução as atividades da Polícia Judiciária, ou seja, da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Polícia Técnico-Científica, da qual eu faço parte como perito criminal, envolvendo o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal. Basicamente, existe um crime que tem que ser apurado. São três instituições irmãs que andam de mãos firmes, apertadas, entrelaçadas, na busca de um resultado efetivo para que se tenha a resposta que a sociedade exige de cada situação criminosa. Por exemplo, um homicídio. Está ali, ocorreu. Temos que apurar esse homicídio. Então, existe a participação das três instituições irmãs na busca da verdade, da autoria. Ocorre um furto qualificado, idem. Ocorre um acidente de trânsito com vítima fatal, onde temos vestígios de frenagem, saber se a velocidade era compatível, como aquilo ocorreu, enfim. Para que tudo isso seja apurado, até um suicídio, se realmente a pessoa tirou a própria vida, tem que haver um trabalho conjunto das três forças policiais, irmanadas com o mesmo objetivo, só que tem que haver uma diretriz para a Polícia Técnico-Científica, Polícia Militar e Polícia Civil, a Polícia Judiciária. Então, essa resolução, criada em 1º de setembro de 99, ela nos oferece uma diretriz de trabalho para que se chegue a um resultado. Então, eu gostaria de pedir, não sei se é o senhor, ou se os meus caros alunos lá da Damásio pudessem dar uma mãozinha na hora de passar os slides, eu agradeceria, sem querer aborrecer, acho que seria melhor, né? O senhor continua? Então, ele continua. Obrigado. Como eu disse, dispõe sobre diretrizes a serem seguidas no atendimento de locais de crime. Obviamente, abarcando as três instituições policiais, irmãs, de mãos dadas, com o mesmo objetivo. Bom, o secretário da Segurança Pública, considerando que a resolução SSP 172/92, de 8 de setembro de 92, necessitava, diríamos assim, ter vários dispositivos alterados, com o escopo de aprimorar procedimentos que visem a modernização da atuação das polícias civil, militar e do setor de perícias, ou seja, da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, considerando que o rápido e correto atendimento de locais de crime contribui sobremaneira para o sucesso da investigação criminal, agilizando a liberação de pessoas e coisas, que é o que todos nós desejamos, considerando que o conhecimento de conceitos sobre local de crime facilita o atendimento das normas relativas à sua preservação, considerando que da eficiência da preservação do local, obviamente, é o pontapé inicial para tudo,
depende o bom resultado dos exames periciais, a fim de serem evitadas irreparáveis dificuldades à consecução do exame pericial e da investigação criminal, resolve 2 pontos. Pode passar. Obrigado. Eu gostaria de dizer o seguinte: quando a gente herda uma caneta, que pode ter um valor simbólico, afetivo, muito maior do que até o valor comercial daquilo, a gente preserva. Eu não deixo uma caneta, um anel que foi do meu avô, qualquer coisa assim, na mesa. E vou lavar a mão, vou ao banheiro ou qualquer coisa. A gente isola, primeiramente, colocando no bolso. Em casa eu guardo numa gaveta fechada. Eu estou isolando. Para quê? Para preservar. A preservação é o ponto inicial de tudo, para que se chegue a uma conclusão. O trabalho coletivo das 3 instituições policiais nos garante um resultado efetivo em termos de trabalho, que nós, peritos criminais, transpomos para o laudo pericial. Então, vamos adiante. A Polícia Militar, vocês vão ver que eu acho que passamos uma, hein? Retorna. Isso. A Polícia Militar, com certeza, tem atribuições enormes, conforme a gente vai ver. Artigo 1º. O policial militar, ao atender um local de crime, deverá isolar e preservar adequadamente a área imediata e, se possível, a mediata, que eu já vou falar já a respeito disso, cuidando para que não ocorram, salvo os casos previstos em lei, modificações por sua própria iniciativa, impedindo o acesso de qualquer pessoa, mesmo familiares da vítima ou outros policiais que não façam parte da equipe especializada. Vamos ilustrar. Local de crime, isolado. Isso já é consagrado mundialmente, com aquela fita protetora, né, que a gente costuma ver até em filmes, e que usamos costumeiramente aqui. Olha, eu também sou policial, dá uma carteirada e quer ver o que está acontecendo. Ele não é convocado para aquele trabalho. Ele não deveria estar ali. Ele deveria somar com o conhecimento que tem da Resolução 382 em não tentando entrar, carteirando ou qualquer possibilidade de acesso. Familiares, obviamente, há uma comoção num caso de suicídio, né, ou num caso de homicídio. O policial, com muito tato, tem que confortar a família, respeitar aquele momento doloroso, mas não permitir o acesso, porque poderemos estar descaracterizando o local de crime. Muita gente usa local prejudicado, eu uso descaracterizado. Aprendi com um mestre que tive, o professor Zazuela, já falecido, meu professor doutor na casa, eu acho que o doutor Orlando também, né? E ele não usava prejudicado, ele usava local descaracterizado. E eu preferi, pela eminência do seu trabalho, eu preferi adotar esse termo. É claro que qualquer estranho, qualquer acesso, né, de pessoas que não deveriam estar na cena de crime, evidentemente pode ocorrer alguma situação que venha a prejudicar os resultados do trabalho pericial. Quando se fala em área imediata ou mediata, eu não vou conceituar, porque na Resolução 382, ela é tão perfeita na minha ótica, que ela inclusive oferece conceitos de área imediata, mediata, local coberto, local descoberto, local relacionado, inclusive conceitua crime. Todos nós temos uma definição própria do que seja crime, né? Só que o Código de Processo Penal não aponta para uma definição. Diante disso, definição de crime, ela é doutrinária. Ou seja, eu posso conceituá-la. A senhora pode conceituá-la, a senhora, o senhor, enfim. Mas a Resolução 382, ela define. Ela define crime
como sendo, não sei se o texto é o mesmo, mas define crime todo evento que necessite, que careça da atuação da polícia, né? Eu posso até dar uma modificada. Crime é todo evento ou toda situação que interesse a justiça penal, não é? Mesmo porque eu falei que esse conceito é doutrinário. Mas, na 382, há definição, inclusive, do que é crime. Eu não vou me prender a isso hoje, porque nós não temos tempo suficiente hoje. Tenho 50 minutos, né, doutor Recatio? Então. Fica à vontade. Mas o que seria área mediata e imediata, para a gente não perder o fio da coisa? Por exemplo, eu tenho um corpo estendido no chão e não é aquela música, né? Eu tenho um corpo estendido no chão aqui, né? É um caso de homicídio. Essa é a área imediata. Todavia, na escadaria que nos conduz aqui, tem alguns vestígios que devam ser analisados. Então, ali seria uma área mediata, ou seja, vizinha. Uma área que também carece de preservação adequada, do isolamento, enfim, todo o zelo que as forças policiais têm que depositar para que se faça um trabalho pericial adequado. Ok? Deu para entender? Bom, artigo 2º dessa resolução. O policial militar transmitirá imediatamente a ocorrência ao COPOM, que o retransmitirá ao CEPOL, e este, por sua vez, acionará o Instituto de Criminalística, o Instituto Médico Legal, a Delegacia de Polícia competente, através de breve descrição, contendo. Eu vou fazer um pequeno parênteses aqui. Me perdoe um pouco, eu estar um pouco sentado, mais do que eu deveria ficar de pé. Eu estou com um problema terrível do nervo ciático, isso está me comprometendo a perna esquerda, isso já é um caso antigo, e agora, não sei, tem se manifestado aí, e eu fico em pé e me complica um pouco. Mas eu daqui a pouco vou me levantar, porque até é bom fazer um certo exercício. O que seria COPOM e CEPOL? COPOM é um órgão de retransmissão da Polícia Militar, ao passo que da Polícia Civil e da Polícia Técnico-Científica, nós usamos o CEPOL. Trabalha com transmissão via rádio, frequência para viatura, para HT, o doutor Orlando é professor nisso aqui, e até por mensagens, né, via intranet, enfim. São setores da Polícia Militar, Civil e Técnico-Científica, transmitindo o que de necessidade para estas instituições e, evidentemente, seus componentes. Bom, quais as providências imediatas, né? Voltando, não ao local imediato, mas as providências imediatas. Nome e RE do policial militar responsável pela transmissão, natureza da ocorrência, esclarecendo se a autoria conhecida ou desconhecida. Obrigado. Por exemplo, nós temos um furto qualificado e sabemos quem o fez. Ele não precisa estar sendo detido naquela hora, mas eu sei que foi fulano. É de autoria conhecida. Homicídio, idem. Acidente de trânsito com vítima, idem. Ele tem que especificar se aquela ocorrência se trata ou não de autoria conhecida, né? Local, com citação precisa, com detalhes, né? Eu me lembro que, na nossa época, com as dificuldades, não havia GPS, etc. Tá certo, doutor Nakasa? Até padarias. Aquela padaria, flor não sei do quê, né? Que padaria tem muito negócio de flor e tal, né? Flor não sei das quantas, etc., que fica na esquina, no final do ponto de ônibus, etc. Mas, inclusive aqui, com toda a modernidade que nós estamos vivenciando, na data atual, detalhes importantíssimos que deverão ser retransmitidos com o escopo de se chegar o mais breve possível àquela ocorrência.
Esclarecimento sobre o tipo de local, se é aberto ou fechado, público ou privado, de utilidade ou não às necessidades públicas, de fácil acesso, ou uma palavrinha que nos fazia estremecer, local de difícil acesso. Você já esperava alguma bomba pela frente. Né? Porque não há escolha para a prática criminosa. Né? Não há escolha para a prática da infração penal. Né? Você pode, às vezes, deixar a viatura e caminhar a pé quilômetros dentro da mata para se chegar. Eu atendi uma ocorrência, uma das primeiras na minha vida funcional, aqui na estrada de Santa Inês, onde tem uma mata e lá embaixo tem riachos e não sei o que e tal. Um cidadão foi pescar aquele camarão de água doce chamado pitu, né? Chamado pitu, e encontrou uma ossada humana. Acionou a polícia, nós fomos convocados e eu fui. Naquela época, usava, né? Lembra, na casa? Coletinho? A gente usava coletes, coisa de quase 30 anos atrás, usava colete, gravata e tal. Quando eu cheguei, estava o pessoal do Corpo de Bombeiros, estava o pessoal do Instituto Médico Legal, e falou, o senhor vai descer assim? Eu falei, claro. Falou, o negócio é meio complicado. Realmente, eu fiquei preocupado esse dia, porque nós descemos, foi uma coisa terrível, chegamos a nos perder nessa mata, e para sair de lá foi complicado. Eu levei o caderno, e assim mesmo o caderno não ficou na minha mão, um caderno para anotar as necessidades de local. Mas isso passou de mão em mão lá do pessoal mais treinado, dos bombeiros e tal. Eu cheguei a entrar com água por aqui, para poder chegar no sítio, né? Sítio que eu digo, o espaço físico ocupado pela ossada. Pouco pude fazer ali, porque, a não ser fotografar, amarrar a área, né? Ou seja, localizar bem aquele espaço físico. E o pessoal do ML, evidentemente, levou aquela ossada para o setor de antropologia do ML, para se fazer a perícia necessária em cima daquilo, nem tinha o exame de DNA, e, enfim, o trabalho foi cumprido. Mas um local, né, já anunciado como sendo de difícil acesso. Então, quando vinha, né, esse aviso, era um baita de um ponto de interrogação na nossa cabeça, porque o difícil acesso, né, a gente não sabia avaliar a que grau isso aí. Ok? Havendo possibilidade de conhecer sobre circunstâncias que o delito ocorreu, exigindo prova de identidade das testemunhas arroladas, enfim. Ele já começa a envolver pessoas naquela situação. Envolvendo no bom sentido, né? Porque você ser testemunha é uma obrigação. Né? Não está envolvendo ninguém para... Eu testemunha eu não quero ser, pelo amor de Deus. Não é isso, né? Tratando-se de ocorrência sobre acidente de trânsito ou crime contra o patrimônio, a descrição deverá sofrer a adequação necessária. Né? Enfim, embora um laudo, né, ele seja formado com uma situação levada a termo, ou seja, você não vai fazer uma história daquilo, mas ele tem que ter os detalhes, ele tem que ter as minúcias desejadas, porque senão, né, tem a parte descritiva que é muito forte em qualquer laudo. Né? Mas aqui a resolução, né, imprime aqui uma dinâmica em trânsito e crimes contra o patrimônio. Artigo 3º. O registro da ocorrência deverá ser elaborado somente após a transmissão referida no artigo anterior. Né? 4º. Enquanto perdurar a necessidade de que o local seja preservado, não poderá esse ser abandonado em qualquer hipótese, devendo ficar guarnecido por pelo menos um policial. Efetivadas medidas atinentes à preservação do local, dever-se-á providenciar o registro no respectivo distrito policial. Isso é mais ou menos concomitante, né?
Mas aqui nos impõe isso. Há locais, quem libera o local é o perito criminal. E nós temos casos, na nossa polícia científica, no nosso Instituto de Criminalística, de que um local ficou preservado por vários dias. Por quê? Porque houve a necessidade de levar adiante aquele mistério dentro do tempo necessário para a feitura de um trabalho com toda a adequabilidade técnica. Então, o local vai continuar preservado. Mas então, aquele policial, ele vai ser rendido. Ele vai ser rendido no próprio local por outro policial, que vai lhe passar todas as informações necessárias, e aquele local continuará sendo preservado até a liberação por parte do perito criminal. Ok? Quinto, deverão ser adotadas as seguintes normas, o grifo é por minha conta, sob pena de responsabilidade. 1. Se o local for de difícil acesso, acionar o corpo de bombeiros. 2. Preservar o local, não lhe alterando, isso é importantíssimo. Estamos conversando sobre isso nos bastidores, tá certo? Não lhe alterando a forma em nenhuma hipótese, incluindo-se nisso. Agora nós vamos ver. Se local de difícil acesso, não é em todo local de difícil acesso que você vai chamar o corpo de bombeiros. Mas, por exemplo, o corpo está na água. Quem que vai tirar? Os bombeiros. Então, em situações, diria, melindrosas, cabe-nos a convocação do Corpo de Bombeiros, cujos integrantes, que são da Polícia Militar, vêm, não vou dizer que rapidamente, porque há deslocamentos, há uma série de coisas, mas eles vêm, e nós continuamos lá. E a preservação continua. Eu não vou aqui elencar casos em que eu tive que fazer isso, só vou citar um caso de um enforcamento, que depois eu fiquei sabendo que se tratava de um homicídio, um indivíduo num penhasco, pendurado a uns 12, 15 metros pelo pescoço, com uma corda, e a uns 3 metros do chão, em suspensão absoluta e inequivocamente completa, como a gente chama tecnicamente. E, pasmem, com um cigarro apagado no canto da boca. Não havia explicação. Chegou-se à conclusão, claro, que se tratava de um homicídio, mas eu atendi aquela ocorrência. Como é que eu ia fazer para poder alcançar isso no meio de uma mata? Como é que eu ia alcançar? Esse corpo foi tudo fotografado, descrito, etc., etc., mas como eu teria acesso a isso? É claro que eu tive que convocar o Corpo de Bombeiros, eles foram lá e tiraram o cidadão daquela situação toda, para depois eu continuar com o meu exame externo do cadáver, né? A perinecroscopia, que é o exame externo do cadáver, e o que está ao redor. Né? O redor eu já tinha feito e cansado de fazer, porque fiquei um bom tempo ali, até que os companheiros, os colegas do Corpo de Bombeiros, chegassem para me auxiliar no mistério. Incluindo-se nisso 2 pontos. Não mexer em absolutamente nada que componha a cena de crime, em especial não retirando, colocando ou modificando a posição do que quer que seja. Não revirar os bolsos das vestes do cadáver quando houver. É lógico. Há uma eversão, né? Do forro, sujeito do meio da rua, o que a gente vai pensar logo de cara? Latrocínio. Roubo seguido de morte, num caso de homicídio, né? Não foi. Alguém tentando colaborar, alguma instituição outra, quem sabe o concurso, né, dos nobres componentes da Guarda Civil Metropolitana, quisessem dar uma mãozinha e não sei o quê, tentaram recolher os valores, os pertences e a própria identidade para ajudar. Só que esse auxílio foi nefasto. Concordam comigo? Não deveria ter feito isso. A identificação cabe ao perito criminal. Nós vamos ver isso já já. Não mexer nos instrumentos de crime, principalmente armas. Não tocar no cadáver, principalmente não movê-lo da sua posição de origem, original,
não tocar nos objetos que estão sob sua guarda, não realizar a identificação do cadáver, a qual ficará a cargo da perícia. Não adianta ninguém querer tentar. Não, eu vou ver se é Pedro, Paulo, Antônio, João, Maria. Isso aqui não é incumbência de ninguém. É dever da perícia. Eu vou fazer um parênteses aqui. O descumprimento de tudo isso implicará em sanções administrativas no âmbito de cada, né, instituição policial. Se eu não cumprir, eu vou responder perante a minha instituição policial. Se alguém da Polícia Civil não cumprir, o que nós vamos ver mais adiante, vai responder perante sua instituição. Por isso que temos corregedoria. Idem, Polícia Militar, cujas atribuições dá para ver. Estou na Polícia Militar ainda, tem muita coisa. Não fumar, nem comer ou beber nada em cena de crime. Bom, em primeiro lugar, é uma baita de uma falta de educação, né? Estou preservando um apartamento, o cara está morto lá no quarto, eu vou, abro a geladeira, tem uma cervejinha gelada, a tarde está quente, né? Eu estou com uma sede danada, eu vou lá, tomo uma aguinha, um refrigerante, eu vou fumar. Quer dizer, há uma descaracterização, né? Poxa, mas aí entra um parente que você, às vezes, tecnicamente, tem que fazer algumas colocações. Ele fumava, mas o cigarro dele era de filtro branco. Tinha 3 apagados de filtro amarelo. Só que o policial que estava lá saiu, entrou outro que não fuma. Você já é capaz de colher todo aquele material para tentar algum exame suplementar, né, que traga mais subsídios técnicos ao seu trabalho ali. Não sei se vocês se lembram daquela situação daquela senhora lá que estava fumando um cigarro na delegacia e o delegado pegou a bagana de cigarro. Aonde? Que caso foi? Em Goiás, né? E acabou descobrindo lá ela que pegava os menores e tal por causa de uma bagana de cigarro. Comprovação de paternidade, né? Exatamente, através do exame de DNA. Quer dizer, então não dá. Usar o banheiro, às vezes pode haver um caso. Eu estou falando em lato sensu, mas é uma realidade, né? Eu vou numa dependência sanitária, encontro alguma coisa ali, eu faço uma coleta e não tem nada a ver. Foi uma pessoa que, inadvertidamente, ou sei lá em que situação, se utilizou daquela dependência sanitária, que assim foi permitido pelo policial, ou ele mesmo utilizou. Quer dizer, então, está infringindo aqui os ditames da nossa resolução. Não fumar, etc. e tal. Em locais internos, não usar telefone, sanitário ou lavatório, né? Em locais internos, manter portas, janelas, mobiliário, etc. Eletrodomésticos, utensílios, tais como forem encontrados, não abrindo ou fechando. Não os ligando ou desligando, salvo estritamente necessário para conter risco eventualmente existente. Claro. Hoje não é muito comum, mas eu já peguei muito caso de suicídio por gás, né? Hoje não se mata mais com isso, né? Mas quando eu comecei aqui há 30 anos atrás, muitos casos com gás, inclusive o gás de rua, que é altamente tóxico, né? Você acha que você vai manter aquilo para a chegada da perícia? Ou vai desligar aquilo? Porque o perito chega e vai pelos ares, né? Ou já foi antes, a situação toda, antes mesmo do perito chegar no local, né? Basta dar uma triscada à geladeira lá, todo mundo conhece isso, né? Explosão sem limites, pondo em risco todo mundo que está, sei lá, ao redor, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui para eu falar, Janela. Aqui fala em local interno e local externo. A resolução 382 também especifica, define o que é local interno e local externo. Eu não vou entrar nesse mérito hoje, porque nós temos 50 minutos, senão não vai dar tempo da gente expor aqui. Local interno é todo local coberto. Local externo, todo local descoberto. O que é mais fácil de preservar, o interno ou o externo? É claro. Vamos admitir, fazer assim um comparativo.
Tem uma pessoa morta dentro de uma kitnet com uma porta de acesso preservado, com o policial militar ali. O próprio fechamento da porta isola, não é isso? Agora, um cadáver no meio da rua, as intempéries, a chuva, o vento, se tiver sangue, proximidade de animais, né, que vão lamber o sangue, são animais carnívoros, cachorro, né, com fome. Alguém mesmo tocar, por mais que se tenha precaução, deslocar algum objeto qualquer que possa ser de suma importância a apuração daquele evento através de uma perícia com toda a adequabilidade técnica. Então, o local externo é muito mais difícil ser preservado. Tomar cuidado de afastar animais soltos, principalmente locais externos, em especial se houver cadáver. Parágrafo único. A constatação do óbito da vítima torna-se desnecessária e prejudicial à investigação, como sua remoção para hospitais. Gente, você não vai... É claro que há o bom senso nisso aqui. É claro que a gente vê que a pessoa está morta. Agora, você não vai deixar a pessoa viva lá falando, não, eu pensei que estava morta e a pessoa fica sofrendo. Vamos separar aqui uma coisa e outra coisa, né? Mas esse parágrafo único, né? A desnecessário e prejudicial, ou desnecessário e prejudicial procedimento à investigação. Como remoção para o hospital. O cara está morto, adianta o quê? O hospital vai fazer mágica lá dentro, ou um milagre? O corpo está lá, né? Merece todo o respeito, né? Como nós sempre voltamos isso ao cadáver, seja de uma pessoa de bem ou de um facínora, mas é um semelhante e merece o respeito, mas já morreu, vamos colaborar apenas com o que nos resta, ou seja, preservando adequadamente para que a gente tenha uma perícia bem feita, para uma apuração, e eu acho que é a única satisfação, se é que eu posso chamar assim, que podemos entregar à família daquela pessoa que desapareceu. Bom, vamos entrar agora na Polícia Judiciária, as incumbências atinentes à Polícia Civil. Artigo 6º. Recebida a comunicação da ocorrência por meio do CEPOL, que todo mundo já sabe o que é, autoridade policial. Quem é a autoridade policial? O delegado de polícia, o que preside o inquérito. E quando falo em delegado de polícia, eu estou falando no cargo. Pouco importa sendo homem ou mulher. Aliás, hoje a mulher ocupando, e não deveria ser diferente, um lugar de destaque na nossa sociedade, e temos autoridades policiais, eu conheço várias e tenho amizade, pessoas que realmente dignificam a carreira, como temos brilhantes médicas, juízas, promotoras, advogadas, enfim. A mulher realmente, com o seu brilhantismo pessoal, vem somando muito em todos os segmentos. Mas, quando eu me refiro à autoridade policial, o cargo delegado de polícia deverá certificar-se no ato se foram acionados o COPOM, o IC, o IML, dirigindo-se imediatamente para o local. Parágrafo único. Se a comunicação for feita por particular, solicitar via CEPOL. CEPOL é Polícia Civil, tá? E Polícia Científica. COPOM, Polícia Militar. Vou repetir mais uma vez para deixar bem marcado. O apoio da Polícia Militar para efetuar a preservação da área nos modos previstos na resolução. Como a gente está sentindo, as incumbências da Polícia Militar são várias. E a preservação, quase, não vou chamar de 100%, porque pode ocorrer uma circunstância ou outra, mas próximo dos 100% a preservação do local, o isolamento para a devida preservação, como o negócio da canetinha, como o negócio da joia que recebemos de família, né? Esse isolamento e essa preservação, normalmente, ou quase 100%, estão a cargo da nossa irmã Polícia Militar. Vou falar um pouco. Levantei. Obrigado, viu? Artigo 7º. Ao chegar ao local,
além do estrito cumprimento às normas prescritas no artigo 5º dessa resolução, deverá o delegado de polícia, primeiro, verificar a natureza da ocorrência. O que ocorreu? Homicídio, suicídio, morte natural, morte acidental, por acidente de trânsito ou outra. Isso é muito comum, né? Às vezes a pessoa está doente, está debilitada, não tem um acompanhamento médico que assegure um atestado de óbito. É uma morte natural. Eu estou atrapalhando aqui? Com certeza? Mas é claro, a autoridade policial vai verificar o que aconteceu, né? Ou diante de que infração penal ele estará diante. Ou não, né? Uma morte natural. 2, tratando-se de crime, verificar se é de autoria conhecida ou desconhecida. 3, sendo de autoria conhecida, confirmar o acionamento do Instituto de Criminalística. Tratando-se de homicídio de autoria desconhecida, acionar imediatamente a divisão de homicídios do DHPP, que ficará incumbida de requisitar o exame necroscópico. Eu vou fazer mais um parêntese aqui. Cerca de um mês, mais ou menos, pouco menos de um mês, eu acho que umas 3 semanas. É isso, doutor Orlando? Ou vou errar? O senhor sabe o que eu estou falando, né? Os peritos do DHPP, eu trabalhei lá também, os peritos do DHPP vieram para a nossa sede, lá na Rua Moncorvo Filho, na cidade universitária. Então, esses peritos de que trata esse número 4 aqui, agora estão no nosso prédio. Então, hoje é uma equipe, lá ficaram 4 equipes. 3 para crimes contra a pessoa, que faz homicídios de autoria conhecida, e agora também eles estão se revezando, formaram 4 equipes, antes eram 2 equipes, dividindo São Paulo em 2 partes. Aliás, 3 equipes. Agora ficou a 4ª. Né? Então, essa resolução, evidentemente, na época, né, até 3 semanas atrás, objetivava isso. Mas agora o que eu posso dizer é que estão todos lá no prédio. Então, a comunicação é imediata ao IC. Não tem mais comunicação imediata ao DHPP no que tange a perícia. Porque a autoridade policial e sua equipe, né, continuam ainda no prédio aqui da Brigadeiro Tobias 527. Tratando-se de crimes contra o patrimônio que deixou vestígios, acionaram o Instituto de Criminalística, transmitindo os dados da ocorrência ao CEPOL, que o retransmirá ao DEPATRE. Isso na época DEPATRE, né? Hoje é o DEIC, né? É o departamento que investiga o crime organizado, mas crimes de um modo geral. Então deverá retransmitir não ao DEPATRE, e sim ao DEIC. Isto foi na época da resolução 1999, né? 1º de setembro de 99. Por favor. Recacho, quanto tempo nós temos? 10 minutos. Só 10 minutos? Artigo 8º. As comunicações realizadas deverão ser confirmadas por documento. Claro, isso é óbvio, né? Vamos acelerar. Artigo 9º. Se a autoridade policial da área não puder, por motivo imperioso, comparecer ao local, deverá acionar via CEPOL o delegado operacional da seccional respectiva, né? Quem conhece o organograma da Polícia Civil, senão é fácil baixar no computador, né? Acima está a seccional de cada área, né? E na impossibilidade desse, a autoridade do distrito policial mais próximo do local. Né? São Paulo é dividido em distritos policiais, né? Se o delegado daquele distrito não puder também o seccional, que é um escalão hierárquico superior, a autoridade policial de plantão no distrito mais próximo deverá colaborar, né, se deslocando até o sítio do crime. Vamos lá. 10º, as autoridades policiais referidas no artigo anterior, uma ou outra, deverão comparecer imediatamente ao local e agir nos termos dessa seção, informando ao final a autoridade policial da área para a formalização da ocorrência. Quer dizer, ele vai, mas depois ele vai passar a situação ao seu colega da área, que aí, evidentemente, vai estar em condições, né, já se desocupou dos seus afazeres, para naquele instante ele poder, evidentemente, agir como autoridade da área. Bom, aqui da divisão de homicídios do DEIC, né? Perdão, a divisão de homicídios, o DHPP. 11º, chegando ao local... Não, volta. Vou dar uma... Obrigado.
Chegando ao local da sua competência, a autoridade policial do DHPP deverá acionar via rádio imediatamente o carro de cadáver, mesmo antes de iniciar seus trabalhos de levantamento. E mesmo antes de fazer a perícia. Deixar cadáver à exposição pública é um ato nefasto. E nós temos que respeitar os cadáveres. Sejam eles de pessoas de bem, sejam eles de facínoras. Pouco importa, é um semelhante. 12. Desde que a equipe já esteja no local e constando tratar-se de crime de autoria conhecida, o perito criminal deverá proceder competente perícia, enviando ao distrito policial interessado o respectivo laudo. Desde que esteja no local. Sabe o que significa isso? Isso no passado, ia o perito do IC e falava, não, é homicídio de autoria desconhecida. Então eu vou passar a bola para o perito, meu colega do DHPP. Isso não é permitido. Agora estão todos no prédio, conforme eu falei. Perito criminal, ele é no DHPP ou ele é no prédio do IC. Os conhecimentos adquiridos na academia de polícia o habilitam a realizar esse trabalho, pouco importa onde seja. Concorda comigo, doutora Izzy? Isso. Bom, agora a seção 4 do Instituto de Criminalística. Sobrou um bocado para todas as instituições. Concordam comigo? Artigo 13º. Tomando conhecimento da existência da ocorrência de crime do qual resultou morte ou lesões corporais, em especial em via pública, ou em caso de grande tragédia, sendo óbvia a necessidade da realização de exame pericial, deverá o Instituto de Criminalística adotar providências imediatas para que seja designado o perito criminal, o qual se dirigirá prontamente ao local, dando conhecimento ao CEPOL para que este provoque a formalização da requisição pericial, de exame pericial. É o tal negócio. A bola pintou lá dentro, vamos embora. Se tiver na rua, via CEPOL, vamos nos deslocar na hora. Então, logo, complete o seu trabalho no local anterior. O que não se pode aceitar é a demora. Ah, sim, mas a demora, o Instituto Criminalística demora. Claro. Nós estamos numa cidade com as dimensões de São Paulo, mesmo nos deslocando com viaturas, com sinais luminosos, etc., sirene, acionados. A coisa não é num triscar de dedo. Né? Nós também temos interesse em que tudo seja feito dentro da celeridade, né, possível e com toda a competência de resultados. Nós também temos esse interesse, mas, infelizmente, né, trânsito, o número acentuado de ocorrências, tudo isso colabora para um retardamento, às vezes, até muito mal compreendido no que tange a atividade da polícia técnico-científica. 14º, o Instituto de Criminalística deve dar prioridade máxima ao local com vítima fatal, sem dúvida, sempre, em especial em via pública, sem dúvida, sempre, comunicando o CEPOL, mesmo antes de iniciar seus trabalhos, para acionar o carro de cadáver, cansei de fazer isso, e provocar a emissão da mensagem para o distrito policial. Quer dizer, é uma coisa, né? Eu acho essa resolução fantástica. Né? Mas tem pontos que a gente já vinha fazendo. Imaginem os senhores um suicídio no viaduto do Chá. Corpo estendido ali, necessitando de uma perícia. Será que foi o suicídio ou ele foi suicidado? Um exame acurado ali em toda aquela região e ficar retardando, enfim. Além do respeito ao cadáver, existe uma coisa chamada curiosidade mórbida, que faz parte do ser humano. Então fica uma situação realmente lamentável, né? Então rapidez faz parte. 15. Haver necessidade de que perdure a preservação do local após a diligência preliminar, a fim de serem realizados exames complementares, deverá o perito criminal comunicar a necessidade aos policiais incumbidos do atendimento à ocorrência, bem como incontinente ao distrito policial, zelando para que esta comunicação ratificada na forma documental o mais breve possível. Perdurando a preservação do local, após a diligência preliminar, continuam prevalecendo as normas prescritas no artigo 5º, ressaltando-se que, sequer entre os intervalos das diligências policiais, poderá se limitar o acesso de qualquer pessoa estranha ao trabalho do Instituto de Criminalística. Já vimos isso aqui, já somos doutores disso aqui.
Parágrafo 2º. O perito criminal incumbido da realização da perícia do local deverá zelar para que esse seja liberado o mais prontamente possível, devendo documentar a comunicação do ato, ficando certo que o retardamento injustificado da liberação, pena de responsabilidade. Ao perito cabe a liberação. E ele tem que documentar através do rádio, do CEPOL, etc. Mas tem que ser documentado. E cabe a ele somente fazê-lo. Caso contrário, não fiz a liberação, me esqueci. Sujeito à pena de responsabilidade. Estando a equipe no local e constatando tratar-se de crime de autoria desconhecida, o perito criminal deverá proceder à competente perícia, enviando o respectivo laudo à divisão de homicídio de HPP, nos casos em que for acionada. Acabou. Está lá, tem que fazer. Vamos adiante? Bom, seção 5, artigo 17, o Instituto Médico, aí já entra, né? O Instituto Médico Legal deve atender às solicitações de laudo de cadáver, feitas também pelo rádio do CEPOL. Não é só por telefonema, não é só por mensagem intranet, mas também, se ele estiver na rua e receber o chamado, eu não ouvi, o rádio estava desligado. Vai responder por isso. Porque aqui o artigo 17º é bem claro. Ele também pode receber via rádio, através do CEPOL. The end.